Olá, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo aqui no canal da PMP. O nosso convidado é o presidente da Câmara Municipal dos Vereadores de São Paulo, Eduardo Tuma. Doutor Eduardo, muito obrigada por estar aqui na PMP e ter aceitado o convite para gravar essa entrevista. Imagina, a alegria minha, é uma oportunidade de demonstrar esse diálogo que as instituições já têm na cidade de São Paulo, no estado, no país como um todo, mas visando fundamentalmente a colaboração para um fim melhor para a população da cidade de São Paulo. Então, alegria, obrigado mais uma vez. Dentre as ações que o senhor vem implementando na Câmara, tem uma que tem uma ligação direta com o Judiciário, que é o plenário virtual. Como é que funciona esse projeto? Então, nós importamos do Tribunal Regional Federal da 4ª Região um sistema que implementou na Câmara o processo administrativo virtual. E a intenção final desses processos como um todo é eliminar a impressão de papel, fazer com que tudo vire digital. Então, o processo administrativo virtual foi implementado no começo desse ano e aí nós transpusemos essa ideia para o parlamento, ou seja, a atividade parlamentar também de forma digital do começo ao fim, desde a propositura de um projeto até a sua aprovação, com a tramitação nas comissões, com a votação em plenário e com o seu resultado final. E daí vem essa questão do plenário virtual. Então, nós mudamos o regimento interno da Câmara e admitimos que projetos de decreto legislativo, projeto de denominação e projeto de datas comemorativas, esses podem passar pelas sessões extraordinárias virtuais. O vereador, com o seu certificado digital, ou seja, os vereadores continuam pessoalmente votando nos projetos, nos seus gabinetes, fazem a avaliação dos projetos que já tiverem sido instruídos pelas comissões ordinárias e daí eles votam naquele momento. Qual é a ideia por trás disso no âmbito da atividade parlamentar? É que o vereador possa discutir em plenário os projetos de maior envergadura para a cidade, que promovam uma maior transformação social. E aqueles que de menor envergadura possam ser avaliados no seu ambiente, no seu gabinete, e daí o vereador toma a sua decisão de votar sim, não ou abstenção. Só para dar um exemplo de maior envergadura, o senhor quer dizer um projeto, plano diretor, Pois por é. exemplo, só para quem está nos assistindo? Exato. Então, um projeto de lei que venha do Executivo, que trate sobre o funcionalismo público na cidade de São Paulo, ele ganha mais espaço no plenário para debate, ele ganha mais espaço para participação popular, mesmo nas sessões em que eles são debatidos, mais audiências públicas. Então, você tem um plano diretor estratégico, lei de uso e ocupação do solo, um projeto de lei que trata do Código de Obras da cidade, esses fisicamente cumprindo as suas etapas dentro do plenário, e daí os vereadores podem se atentar mais a estes do que aqueles. Como o senhor está participando desse programa, que é o APMP em Sociedade, que tem essa intenção que objetiva integrar as instituições com foco na sociedade, eu vi que o senhor também lançou um projeto de comunicação, reformulou a comunicação da Câmara. Como é que está sendo esse projeto? Como é que está o andamento dele? Então, o que nós estamos fazendo é uma transição da comunicação da Câmara Municipal, da era analógica para a era digital. A população hoje, com o seu smartphone na mão, tem muito acesso à informação. Na verdade, os estudos já dizem que o celular é a primeira tela. Não é mais a televisão convencional, não é mais o computador em cima da mesa, mas sim o celular. Esse é o primeiro instrumento que a pessoa pega para obter informação. A Câmara tem que estar dentro do celular da pessoa, através das redes sociais. E aí as mais diversas aqui, para mencionar algumas muito bem conhecidas, o Facebook, o Instagram, até mesmo o WhatsApp. Então, na Câmara hoje tem um WhatsApp que se comunica diretamente com o cidadão. A intenção é não só divulgar e expor o trabalho da Câmara, como também permitir que o cidadão paulistano participe das suas atividades com maior intensidade. Então, nós falávamos da sessão plenária virtual.
O cidadão agora pode indicar ao seu vereador, através das redes sociais, como ele quer que o vereador vote. Olha, vereador, essa pessoa é uma pessoa que merece ser reconhecida e honrada pela cidade, vota sim nesse projeto, virtualmente. Essa é a minha indicação. Então, nós estamos aproximando o cidadão paulistano do seu representante, do legislador. E nessa questão ambiental também teve muita mudança lá na casa, né? Claro. Então, nós implementamos algumas ações na Câmara Municipal. Uma delas foi estabelecer um comitê que trata desse assunto, da sustentabilidade. Logo no começo do ano também, a minha presidência, juntamente com a mesa diretora, nós eliminamos os copos plásticos, o uso de copos plásticos na Câmara Municipal. Nós incentivamos um projeto de lei que tem vários coautores, que proíbe na cidade de São Paulo, por exemplo, o uso, a venda e uso dos canudos plásticos de uso único, então, que deve ser logo sancionado pelo prefeito Bruno Covas. Nesse sentido, nós adotamos várias medidas. Vamos implementar na Câmara a horta orgânica, ali num pátio externo atrás da Câmara e do prédio da Câmara, e no teto da Câmara a nossa intenção é implementar um novo projeto de captação de água das chuvas e de uso de painéis de energia solar, para que a gente possa ter, nesse sentido, redução de custo e um melhor aproveitamento e um maior respeito ao ecossistema da cidade, não é? E com relação aos projetos de lei? Nós vamos agora implementar nesse sentido também a proibição, isso num projeto de lei que demanda debates ainda, nessa linha ainda da proibição do uso de plástico de uso único, que faz tanto mal ao planeta como um todo. As notícias são aí amplamente divulgadas, não é? Dos pratinhos, dos talheres de plástico. Então você percebe que um assunto se desdobra em muitos, mas sempre na defesa do meio ambiente. Com relação aos projetos de lei, Claro. Tem alguns que são da área do consumidor também. Isso é interessante, o público, a sociedade gosta, porque realmente a defesa do consumidor Exato. é muito importante. Então, esse mandato eu me dediquei bastante a temas específicos, a bandeiras. Apresentei o projeto do Código de Defesa do Contribuinte, o Código de Defesa do Consumidor Municipal, Código Municipal de Defesa do Consumidor. Esse já foi sancionado pelo prefeito Bruno Covas, já é a Lei 17.092. Apresentei também o projeto de lei que permite a compensação dos débitos, das dívidas tributárias e não tributárias com precatórios. Apresentei também o projeto de lei que fala sobre o programa de parcelamento incentivado, ou seja, o devedor do município pode parcelar suas dívidas com desconto dos juros de mora e da multa. Nesse sentido, destacar aqui o Código do Consumidor, que visa exatamente isso, proteger o consumidor paulistano, fortalecer o PROCON municipal, para que ele possa ter os seus direitos, o consumidor, ter os seus direitos garantidos. Já é lei, uma alegria para nós do prefeito ter sancionado. É muito importante. Tá certo. Vamos falar um pouquinho do Ministério Público. Nós estamos Claro. aqui na associação. O senhor tem sempre contato com os promotores, promotoras. Gostaria que o senhor falasse um pouquinho sobre o papel do Ministério Público. Olha, o Ministério Público é uma instituição fundamental na nossa federação, para a garantia da ordem jurídica, para a defesa do Estado democrático de direito, para a defesa dos direitos sociais, individuais, indisponíveis. É isso que diz o artigo 127 da nossa Constituição. Agora, o Ministério Público vem e, fundamentalmente nessa gestão da associação pelo presidente Paulo Penteado, ampliando o diálogo com outros órgãos, outras instituições e com os poderes constituídos no nosso país. O Ministério Público, com a sua autonomia constitucional, poderia muito bem, se assim decidisse, caminhar de forma solitária, mas não, resolveu se integrar. Para quê? Para que a gente possa defender melhor o cidadão. Então, vou dar aqui um exemplo. Nós temos diálogos na construção dos textos de projetos de lei de maior envergadura, como eu dizia antes. Então, muitas vezes o texto é submetido à associação, a um promotor que cuide daquela área, para que ele possa nos auxiliar a construir uma lei melhor.
e a finalidade, o fim atingido, o resultado é sempre melhor. É uma lei mais justa, mais humana, mais igualitária e uma lei que se sustenta juridicamente. Então, esse diálogo entre a associação e a Câmara Municipal é fundamental para que o cidadão paulistano possa ter uma maior e melhor qualidade de vida. Doutor Tuma, eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho da sua carreira. Então, vou dividir aqui em 3 etapas. A primeira etapa é a etapa acadêmica, então eu entrei na Faculdade de Direito no ano de 2000, saí em 2004, dezembro de 2004. No ano de 2005 eu fiz uma especialização em Direito Tributário, saí em 2006. Em 2007 eu entrei no mestrado em Direito Tributário pela PUC. Em 2010 eu terminei, em 2011 eu entrei no doutorado em Filosofia do Direito, saí em 2015. Em 2016 eu ingressei no pós-doutorado de Direito Público na Universidade Francesa de Sorbonne, Paris, e juntamente com o ingresso no pós-doutorado, em 2017 eu comecei a fazer um segundo doutorado aqui no Brasil em Filosofia, também na PUC, em Filosofia Pura. Então essa é a minha carreira acadêmica, bastante verticalizada no direito e agora andando um pouco de lado, como a gente diz, né, para a filosofia. Também a minha carreira profissional, comecei a advogar logo na área pública, fui advogado perante o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, na análise das contas dos prefeitos e presidentes de Câmara. Continuei advogando nessa área até que em 2013 me elegi vereador. Aí a advocacia continuou, mas um pouco mais restrita, logicamente, que pela atividade parlamentar que eu desenvolvo desde então. Então são essas duas frentes, né? A jurídica que se confunde um pouco com a pessoal no sentido político, que a partir do momento que eu virei vereador, faço isso quase que de forma única e exclusiva. Bom, então para encerrar, eu gostaria que o senhor falasse sobre o papel da associação. A associação tem esse papel, não é? Assim, eu quero parabenizar o Paulo Penteado, o Dr. Kim, o Dr. Tiago, toda a diretoria da associação por permitir que nós, muitas vezes, agentes públicos, políticos, possamos estabelecer esse link, essa conexão. Logicamente que o Ministério Público em si tem um papel constitucionalmente fundamental para a garantia da democracia no país, mas a associação tem feito essa frente, não é, de abertura do MP para que a gente possa contribuir, todos os poderes, não é? Poder legislativo, executivo, judiciário, agora integrados, né, de uma forma orgânica, que na verdade é isso que a Constituição queria. A Constituição fala que os poderes na nossa federação são independentes, mas eles atuam em harmonia entre si. Então essa harmonia, essa organicidade vem sendo colocada agora de uma forma real através da associação. Obrigada pela entrevista. Obrigado. Quero agradecer mais uma vez a oportunidade, parabenizar pelo excelente trabalho que vem sendo conduzido e por essa série de entrevistas que enriquecem muito a todos.